A economia da Arábia Saudita, durante muitas décadas, esteve fortemente alicerçada no petróleo. Até pouco tempo atrás, aproximadamente 90% de toda a receita de exportação do país era proveniente dessa única fonte, o que deixava a nação extremamente exposta às oscilações do valor do barril no mercado internacional. Quando o preço baixava, o orçamento nacional encolhia. Quando subia, criava-se uma falsa sensação de estabilidade contínua. Essa dependência excessiva comprometia a segurança econômica do país, restringia sua autonomia nas decisões estratégicas e deixava clara a necessidade urgente de uma reformulação profunda no modelo econômico vigente. Além disso, havia um desafio menos visível, mas igualmente importante: a forma como o país era percebido pelo restante do mundo. Durante muito tempo, o imaginário internacional limitou-se a associar o país a três aspectos: petróleo, deserto e peregrinação religiosa. Uma visão reduzida e incompatível com o objetivo de se tornar um centro global de inovação, educação, turismo, tecnologia e investimentos. Diante desse cenário, o governo saudita estabeleceu uma meta ambiciosa: acumular cerca de 2 trilhões e 670 bilhões de dólares em ativos até o ano de 2030. Esses recursos seriam direcionados ao fortalecimento de setores estratégicos como saúde, energia, tecnologia, serviços digitais e turismo. O objetivo ia além da modernização. Tratava-se de criar uma economia capaz de prosperar mesmo sem a dependência de recursos naturais. Foi com esse espírito que nasceu o projeto NEOM, idealizado não como uma simples cidade ou zona econômica, mas como um laboratório urbano do futuro, com aproximadamente 25.900 quilômetros quadrados, uma área equivalente à de um pequeno país europeu. Com um aporte oficial de 500 bilhões de dólares, NEOM se transformou no símbolo dessa reinvenção nacional. Entre seus principais componentes estão The Line, uma cidade linear de 170 quilômetros de comprimento por apenas 200 metros de largura, desenhada como um sistema urbano completamente digitalizado, e Oxagon, um centro industrial flutuante com estrutura octogonal, concebido para funcionar com energia limpa e logística altamente automatizada. A proposta é que NEOM atue como uma economia independente, com geração anual estimada em 100 bilhões de dólares, contribuindo para descentralizar a importância do petróleo e promover um novo ecossistema de produção e inovação. No meio de tantos projetos ousados, compostos por estruturas geométricas futuristas, vidro e promessas tecnológicas, um deles se destaca como peça-chave na transformação: Trojena, um empreendimento montanhoso que promete redefinir o papel da Arábia Saudita no cenário global. Trojena, situada nas montanhas de Tabuk, a cerca de 50 quilômetros do Golfo de Aqaba, se destaca dos demais componentes do megaprojeto NEOM por seu papel estrutural e estratégico. Essa área montanhosa atinge altitudes superiores a 2.000 metros, possui clima mais ameno, picos acidentados e um cenário totalmente distinto do habitual deserto saudita. No coração do empreendimento, está prevista a construção de um imenso lago artificial com aproximadamente 15 quilômetros quadrados de extensão, percorrendo quase 3 quilômetros ao longo de um canyon. A geografia acidentada impõe desafios significativos, exigindo escavações de grande porte, a expansão de terraços, cortes profundos em rochas e a criação de vias de acesso. O fundo do reservatório não é plano, mas formado por um vale irregular que precisa ser cuidadosamente esculpido, tanto com escavadeiras quanto manualmente, para a remoção de milhões de metros cúbicos de rocha. Nos primeiros meses de construção, foram extraídos mais de 299 milhões de metros cúbicos de material, com uma média impressionante de mais de 8 milhões por semana. Esse volume foi triturado, separado e direcionado à edificação de barragens. A primeira, posicionada em um ponto estreito do canyon, terá cerca de 145 metros de altura por quase 500 metros de comprimento. Sua fundação, extremamente larga, será feita com camadas sucessivas de concreto compactado com rolo, formando uma estrutura sólida e contínua. O processo inclui corte da rocha, aplicação de concreto e compactação rigorosa, utilizando aproximadamente 268 milhões de metros cúbicos de material. Já a segunda barragem, também feita com concreto compactado, terá papel de reforço lateral para garantir a estabilidade hidráulica geral. A terceira, construída com blocos de rocha compactada, aproveita cerca de 430 milhões de metros cúbicos oriundos da própria escavação do lago. Paralelamente, o leito do reservatório está sendo nivelado, reforçado e revestido com concreto em áreas críticas, além de protegido por malhas especiais para evitar deslizamentos
deslizamentos durante o enchimento. Sistemas modernos de drenagem e sensores monitoram continuamente a pressão, a filtração, tensões e movimentações geológicas, assegurando que o terreno esteja totalmente preparado para receber o volume de água previsto. A Arábia Saudita enfrenta uma das crises hídricas mais críticas do planeta. Com uma média anual de chuvas entre 10 e 15 centímetros, a precipitação é escassa, irregular e, quando ocorre, frequentemente se transforma em enxurradas superficiais, sem tempo para infiltrar no solo duro e compactado. O país não conta com rios permanentes, apenas com cursos d'água temporários, conhecidos localmente como wadi, que aparecem de forma repentina após raras pancadas de chuva e somem em poucas horas. Por isso, a principal fonte de abastecimento vem de aquíferos profundos, formados há milhares de anos, em períodos em que o clima da região era significativamente mais úmido. Essas reservas subterrâneas, chamadas de águas fósseis, praticamente não se renovam. Pesquisas apontam que, se a extração continuar no ritmo atual, alguns desses mananciais podem se esgotar em um intervalo de 10 a 30 anos. A situação se agrava com as mudanças climáticas. As chuvas se tornam mais esparsas, porém intensas, o que dificulta ainda mais a absorção pelo solo. Ao mesmo tempo, o crescimento da população eleva a demanda por água e torna a agricultura local cada vez menos viável. Nesse contexto, a ideia de criar um lago artificial em uma área remota esbarra no problema de não poder utilizar água destinada ao uso urbano, agrícola ou industrial. Surge então uma alternativa central ao projeto Trojena, a dessalinização. A Enowa, empresa responsável por implementar a infraestrutura do megaprojeto NEOM, investe em tecnologias avançadas de osmose reversa, que conseguem transformar mais de 60% da água salgada em água potável, superando os padrões tradicionais, que ficam entre 45% e 50%. Essa tecnologia de ponta também reduz a quantidade de salmoura gerada, diminui os custos com energia por litro e alivia a sobrecarga do sistema como um todo. As usinas de dessalinização funcionarão exclusivamente com fontes limpas, como energia solar e hidrogênio verde, adotando o conceito de reaproveitamento total. Em vez de devolver a salmoura ao mar, ela será tratada e reutilizada. Todo o sistema opera como um ciclo fechado e autossuficiente, em que os rejeitos são convertidos em novos insumos. O grande desafio agora é transportar essa água até altitudes superiores a 2.400 metros, um feito técnico que representa o maior obstáculo para garantir o abastecimento da futura cidade de Trojena. Para que o lago de Trojena se torne realidade, é indispensável transportar água desde o nível do mar até altitudes superiores a 2.400 metros, o que configura uma façanha hidráulica de proporções extraordinárias. Para isso, será instalada uma complexa rede de tubos de grande porte, com cerca de 90 centímetros de diâmetro, que permitirá a condução da água em etapas sucessivas de elevação. Diversas estações de bombeamento, distribuídas ao longo de centenas de quilômetros, servirão como pontos intermediários para elevar o fluxo, compensando a imensa diferença de altura. Cada uma dessas estações terá a função de recalibrar a pressão, controlar a vazão e evitar que o sistema entre em colapso devido à força da gravidade. Ao longo do trajeto, reservatórios intermediários acumularão volumes de água para garantir regularidade no fornecimento, especialmente durante períodos de alta demanda, seja para resfriamento, obras ou turismo. Esses depósitos atuarão como verdadeiros amortecedores hidráulicos, essenciais para manter o fluxo estável, mesmo que ocorra alguma paralisação temporária em trechos específicos do sistema. Ao atingir as áreas montanhosas, um conjunto de barragens controlará o nível do lago e redistribuirá as cargas estruturais, assegurando estabilidade mesmo diante da forte evaporação típica de regiões desérticas. A manutenção será contínua e incluirá monitoramento técnico do solo, análises frequentes da qualidade da água, reposição para compensar perdas naturais e avaliações regulares dos sistemas de drenagem. Inicialmente, a previsão era concluir o projeto completo, incluindo o lago, até o ano de 2026. No entanto, devido ao ritmo lento e aos obstáculos logísticos, a entrega foi adiada para 2029, coincidindo com os Jogos Asiáticos de Inverno, programados para acontecer em Trojena. Essa competição impõe um prazo inadiável, já que ultrapassá-lo pode acarretar danos financeiros e comprometer a imagem internacional
operacional do empreendimento. Portanto, além do lago, toda a estrutura complementar, como estradas, estações de serviço, pontos turísticos, sistemas de energia e centros logísticos, também deverá estar finalizada até essa data. O enchimento do lago ocorrerá de forma gradual, com o objetivo de testar a pressão sobre as barragens, o comportamento das rochas, os mecanismos de filtração e a integridade dos revestimentos. Cada etapa exigirá ajustes minuciosos para garantir um sistema seguro, eficiente e confiável. O ambicioso projeto de Trojena contempla um vasto complexo arquitetônico e esportivo, voltado ao turismo de montanha, durante os 12 meses do ano. No coração da proposta está a chamada Vila Vertical, uma construção inovadora de múltiplos níveis esculpida diretamente na rocha, fundindo visualmente elementos de montanha, arquitetura contemporânea e design futurista. A estrutura se desenvolve por meio de plataformas interligadas, passarelas suspensas, elevadores e corredores envidraçados, oferecendo aos visitantes a sensação de caminhar dentro de uma montanha redesenhada para o futuro. Nas áreas mais altas desse conjunto, serão implantadas pistas de esqui com mais de 1.930 metros de extensão, moldadas de acordo com a topografia local. Durante o inverno, a prática esportiva contará com neve verdadeira, enquanto nas estações mais quentes, superfícies tecnológicas garantirão a continuidade das atividades. O sistema combina inovações diversas para manter a qualidade das pistas independentemente do clima. O território montanhoso foi dividido em 6 núcleos, cada qual com uma função distinta: acolhimento, lazer, aventura, hospedagem, bem-estar e conexão com a natureza. A Vila Vertical, conhecida como O Cofre, funciona como um minucioso ecossistema urbano incrustado entre rochas, onde se encontram residências, comércios, centros de lazer e plataformas voltadas à tecnologia. Entre os destaques visuais, o Observatório Discovery se impõe como uma estrutura elevada de aparência cristalina, concebida para refletir a paisagem ao redor e representar a fusão entre tranquilidade natural e ousadia arquitetônica. Próximo dali, será construído um observatório astronômico entre picos montanhosos, além de um acampamento cósmico dedicado à contemplação do céu estrelado. Durante o verão, Trojena se converte em um grande polo de atividades ao ar livre, oferecendo trilhas, ciclismo, tirolesas, rotas de caminhada e festivais culturais que mantêm o fluxo constante de visitantes. A meta é atrair 700 mil pessoas por ano e gerar cerca de 10 mil empregos no setor turístico, representando parte essencial do plano econômico de Neom. Cada detalhe foi meticulosamente desenhado para impulsionar a diversificação da economia e posicionar a região como um destino global de excelência. Neom foi apresentado como um ambicioso passo rumo ao futuro, unindo conceitos de urbanismo inovador, tecnologias de ponta e compromisso integral com a sustentabilidade. Contudo, à medida que o projeto sai do papel e começa a ser executado, tornam-se cada vez mais evidentes os entraves físicos, logísticos e financeiros que o cercam. Um dos principais elementos dessa iniciativa, a chamada The Line, foi concebida como uma faixa espelhada com cerca de 170 quilômetros de extensão, cortando o deserto. No entanto, essa estrutura enfrenta obstáculos técnicos severos. Especialistas de várias partes do mundo apontam que sua realização demandaria alicerces gigantescos, capazes de suportar pressões imensas, além de um volume tão grande de aço e concreto que poderia comprometer cadeias de suprimentos globais. Além disso, a complexa logística necessária para a construção, com acessos restritos, transporte de mão de obra e precisão extrema, torna o ritmo atual de obras praticamente inviável. A projeção oficial de investimento, inicialmente estimada em 500 bilhões de dólares, já é vista como defasada. Especialistas afirmam que o custo pode facilmente ultrapassar 1 trilhão, impulsionado pelo encarecimento dos materiais, constantes modificações no projeto e desafios de engenharia. O começo das obras foi marcado por disputas em torno da posse de terras, especialmente com povos tribais. A resistência da comunidade Howey Tat se tornou um caso emblemático,
gerando debates internacionais sobre direitos humanos, indenizações e métodos de desapropriação. Esse tipo de controvérsia tem abalado a imagem pública do projeto e questionado sua suposta proposta de inovação voltada ao bem-estar humano. Enquanto isso, os atrasos se acumulam. Partes da The Line tiveram seu comprimento encurtado nas primeiras etapas, com o objetivo de manter algum progresso. A promessa de uma cidade inteligente, sem carros e com emissões nulas, ainda depende de tecnologias que ainda não existem em escala suficiente para operar de forma integrada e confiável. Sistemas como transporte, geração de energia, controle climático e tratamento de resíduos exigiriam níveis de sincronia inéditos. Como alternativa, o projeto Trojena passou a ganhar mais destaque por parecer mais viável. Mesmo assim, não está livre de desafios. A ideia de criar um lago artificial em uma região montanhosa e árida levanta sérias preocupações sobre questões estruturais, geológicas e hídricas. Muitos se perguntam se esse lago será realmente funcional ou apenas um atrativo visual para impressionar investidores. No fundo, o conjunto desses obstáculos evidencia o fardo de tentar condensar, em poucos anos, um processo de inovação que normalmente levaria décadas para ser alcançado gradualmente. A criação de uma reserva artificial de grande escala em uma área de clima árido tem gerado inquietações profundas entre especialistas ambientais. Apesar da água ser proveniente de processos modernos de dessalinização, a demanda constante e volumosa permanece um desafio. Em regiões montanhosas e secas, a evaporação acontece de forma acelerada, exigindo reposições frequentes para manter o nível do lago. Ainda que o empreendimento se apoie em tecnologias avançadas e sistemas de reaproveitamento, a magnitude da proposta continua sendo motivo de apreensão entre os estudiosos dos recursos hídricos. A introdução de um corpo d'água em local sem rios ou mananciais superficiais pode modificar o clima ao redor, embora a extensão dessas alterações ainda seja incerta. Biólogos e ambientalistas alertam que, mesmo evitando o descarte de resíduos salinos no mar, os impactos energéticos, as grandes intervenções na estrutura rochosa e o uso extensivo de território provocam desequilíbrios consideráveis nos ecossistemas locais. Paralelamente, o avanço das obras enfrenta obstáculos sérios. As condições climáticas adversas, as exigências técnicas elevadas, a geografia acidentada e dificuldades na contratação de mão de obra qualificada têm causado sucessivos atrasos. Relatórios independentes denunciam paralisações recorrentes e até mortes em acidentes, intensificando dúvidas sobre os protocolos de segurança e a eficácia da fiscalização. Ainda assim, as autoridades insistem na continuidade do projeto, já que o investimento financeiro é tão elevado que interromper os trabalhos significaria perdas políticas e econômicas irreparáveis. O conceito de algo grande demais para ser abandonado guia cada decisão, especialmente porque a região do Neom tornou-se símbolo da transformação da Arábia Saudita rumo a um futuro menos dependente do petróleo. A sustentabilidade da proposta, no entanto, está atrelada à capacidade de alinhar um projeto visualmente impressionante às limitações físicas do terreno. A integração de barragens, passagens subterrâneas, sistemas de transporte, vilarejos verticais e pistas de esqui requer um planejamento impecável. A cada alteração, os custos aumentam e os prazos são renegociados. Mesmo com tantas incertezas, Trojena ocupa papel estratégico na iniciativa. A intenção é transformar uma região remota e montanhosa em polo de turismo sustentável. No entanto, isso exige fluxo contínuo de visitantes, manutenção permanente e operação técnica em condições desafiadoras. Assim, o projeto caminha em linha tênue entre ousadia e instabilidade, enquanto relatórios sucessivos reforçam o quanto é complexo converter ambientes naturais extremos em destinos de luxo. Enquanto os megaprojetos grandiosos ganham os holofotes internacionais, a Arábia Saudita segue por um caminho paralelo, mais pragmático, focado no fortalecimento real de sua base hídrica. No ano de 2025, o país firmou diversos contratos voltados à dessalinização para garantir o abastecimento tanto urbano quanto industrial. Entre os destaques está o complexo de Ras Mohaisen, com capacidade de aproximadamente 300 milhões de litros diários, projetado para atender residências
e centros industriais de médio porte. Já em Jubail, um outro sistema robusto deve alcançar cerca de 600 milhões de litros por dia, assumindo papel estratégico na infraestrutura regional da parte oriental do território saudita. Complementando esse esforço, a Saudi Water Partnership Company pretende instalar pelo menos 11 novas unidades até o ano de 2026. Se os cronogramas forem mantidos, a produção nacional de água dessalinizada pode atingir impressionantes 8,3 bilhões de litros por dia. Esses avanços representam uma mudança concreta no panorama hídrico do país, trazendo estabilidade à expansão urbana e reduzindo a dependência de fontes subterrâneas esgotadas. A infraestrutura moderna atende ainda às necessidades da indústria, da agricultura em ambiente controlado e de megaprojetos como o ambicioso NEOM. A dessalinização evolui lado a lado com investimentos em eficiência energética, uma vez que o processo consome volumes elevados de energia. Novas membranas filtrantes, tecnologias de recuperação energética e a integração com fontes renováveis tornam as instalações mais baratas e ambientalmente viáveis. A realização dessas iniciativas oferece uma base sólida para o progresso econômico sustentado, indo além dos desafios enfrentados por construções futuristas de grande escala. Diferentemente das obras monumentais, essas usinas crescem de maneira gradual, com impactos reais e mensuráveis, sendo vistas como pilares essenciais de qualquer plano estratégico de longo prazo. Assim, a segurança no fornecimento de água deixa de ser uma ideia distante e passa a ser uma estrutura concreta, composta por sistemas interligados. A eficiência desses projetos estabelece os requisitos mínimos para que o país enfrente melhor as mudanças do clima, ao mesmo tempo em que impulsiona o desenvolvimento de regiões afastadas. Em síntese, a expansão da dessalinização simboliza a face mais prática e indispensável da transformação saudita. Paralelamente ao avanço da dessalinização, o reaproveitamento de águas residuais passou a ocupar papel estratégico na política hídrica da Arábia Saudita. Na cidade de Jazan, 12 unidades compactas tratam cerca de 72 milhões de litros por dia, beneficiando comunidades anteriormente desassistidas ou dependentes de tecnologias ultrapassadas. Em paralelo, estão em andamento grandes projetos em Tabuk, Bada e Medina, que juntos devem adicionar mais de 700 milhões de litros diários ao fornecimento nacional. Essas iniciativas vêm sendo destacadas internacionalmente por sua integração de bioreatores multifásicos, mecanismos de liberação de gases e reaproveitamento do biogás na própria matriz energética das estações. O funcionamento em ciclo fechado permite significativa redução de custos operacionais, ao mesmo tempo que amplia a autonomia das estruturas, tornando-as menos vulneráveis a falhas no fornecimento de energia. Essa configuração técnica representa uma tendência global em favor de infraestruturas descentralizadas e sustentáveis, especialmente adequadas a regiões áridas e de alta demanda contínua. Outros empreendimentos, como os de Wadi Al-Awasir e Alas, seguem o modelo BUT, no qual empresas privadas financiam, constroem e operam as unidades, enquanto o governo recebe volumes fixos de água tratada. Esse formato contribui para acelerar a entrega das obras, aliviar o orçamento estatal e criar uma rede técnica altamente especializada. No campo da inovação, um destaque é o desenvolvimento de sistemas móveis de tratamento, uma alternativa às instalações convencionais, que normalmente requerem grandes espaços, interligações complexas e longos cronogramas. Essas novas estruturas são compactas, baseadas em membranas avançadas e projetadas para início imediato de operação. Montadas em contêineres com painéis solares, filtros e módulos de troca energética, mesmo com capacidade de produção inferior, da ordem de milhares de litros por dia, oferecem como principal vantagem a facilidade de expansão. Módulos adicionais podem ser integrados conforme o aumento da demanda ou deslocados para locais isolados. Tal solução diminui os custos com transporte de efluentes e atende de forma ágil a necessidades emergenciais sem exigir obras extensas. A soma desses sistemas representa uma rede hídrica inovadora, adaptável e descentralizada, essencial para garantir regularidade no abastecimento e segurança normativa.
Enquanto o ambicioso projeto NEOM conquista os holofotes internacionais com suas ideias futuristas, são as iniciativas menos visíveis, porém decisivas, que realmente impulsionam a transformação em curso na Arábia Saudita. Essas ações não dependem de discursos impactantes, nem de promessas grandiosas de revoluções urbanas. Fundamentam-se em dados concretos: dezenas de milhares de litros de água por dia, centenas de quilômetros de tubulações, módulos operacionais instalados, índices de eficiência crescentes e ampla capacidade de expansão, por meio da dessalinização, do reaproveitamento de efluentes e do uso de sistemas móveis. O país adapta-se ao seu ambiente árido e estabelece a infraestrutura essencial para o funcionamento de megaprojetos, sem comprometer o fornecimento hídrico à população. Esses projetos, mais discretos, avançam com agilidade e pouca visibilidade, mas produzem impactos imediatos em áreas como saúde pública, abastecimento seguro de água, agricultura e produção industrial. As iniciativas regionais de ampliação da distribuição de água tratada diminuem a dependência de lençóis subterrâneos e otimizam o uso dos recursos hídricos. De forma gradual, mas constante, a capacidade de abastecimento do país se fortalece, tornando-se mais resistente e apta a suprir uma demanda crescente. Esse panorama revela uma dinâmica interessante. Ao passo que empreendimentos futuristas ainda enfrentam incertezas, a transformação prática segue adiante, erguendo uma base resiliente, independente da viabilidade total de projetos visionários. O efeito acumulado dessas intervenções cria um terreno fértil para um desenvolvimento sustentado. A junção entre plantas convencionais, módulos autônomos e fontes renováveis de energia converte áreas antes frágeis em territórios com maior capacidade de autossuficiência. Embora essa rede estratégica permaneça invisível ao público em geral, ela garante fornecimento contínuo, confiança para investidores e estabilidade em zonas isoladas. Mesmo diante de eventuais atrasos ou reavaliações nos megaprojetos, a infraestrutura hídrica já consolidada assegura que o país mantenha seus avanços. O resultado é um modelo misto, grandes visões convivendo com soluções práticas que atendem às necessidades mais urgentes. Essa base, construída sem alarde, permite que a Arábia Saudita continue a avançar, enfrentando com eficácia as condições climáticas extremas, sem depender unicamente de promessas futuras de grande escala.